Este é o Giro Distrital. Aqui você fica por dentro dos principais acontecimentos da esfera política de Brasília. Nesta edição, CPI dos atos antidemocráticos, deputados distritais definem datas das últimas oitivas e se preparam para a votação do relatório final. Segurança contra acidentes. Projeto de lei quer obrigar a remoção de fios e cabos soltos nas ruas do DF. Cuidado especializado. Câmara Legislativa aprova leis para melhorar a rede de atendimento a pessoas com síndrome de Down. Exclusão digital. Projeto de lei quer proibir que prestação de serviços públicos ocorra exclusivamente por meio virtual. 100 anos de Fernando Sabino. TV Câmara Distrital exibe documentários históricos produzidos pelo escritor mineiro, retratando outros gigantes da literatura nacional. A última semana foi de trabalhos intensos no plenário da Câmara Legislativa. Na sessão do último dia 17, os deputados distritais aprovaram proposta que autoriza o GDF a contratar empréstimo de R$ 662 milhões junto ao Banco de Desenvolvimento Econômico e Social. Segundo o governo, os recursos serão aplicados em projetos de investimento nas áreas de infraestrutura urbana e social, segurança pública e modernização da gestão. A possibilidade de remoção de famílias em uma ocupação no setor noroeste também mobilizou o plenário na sessão do dia 17. Vários deputados usaram a tribuna para pedir a suspensão da medida que estava prevista para o dia 23. Isso tem gerado uma situação de ansiedade, de tristeza nesse segmento, porque o governo quer fazer uma remoção sem nenhuma proposta concreta para essa população. Então isso é muito grave. Nós estamos falando, como o nosso presidente falou, de vidas humanas que estão colocados como trabalhadores naquele território. A ideia é que a gente encaminhe para o Distrito Federal ainda hoje um ofício solicitando o adiamento, já que o próprio governo federal se colocou à disposição para ajudar na solução. Os apelos surtiram efeito. Após as manifestações dos distritais, o governador Ibanez Rocha decidiu suspender as remoções por 20 dias. Ainda no dia 17, a Câmara Legislativa aprovou o projeto de lei de autoria do deputado Eduardo Pedrosa, que estabelece diretrizes para a implantação de uma política distrital de conscientização e incentivo à doação e transplante de órgãos e tecido. Outra proposta aprovada no dia 17 cria normas específicas para reger a cooperação entre a administração pública e os serviços sociais autônomos no Distrito Federal. As normas vão alcançar a cooperação, implementação e execução de ações entre os órgãos públicos do DF e entidades do chamado Sistema S. Também no dia 17, os deputados distritais aprovaram a criação de uma nova comissão permanente. É a Comissão de Produção Rural e Abastecimento, que passará a opinar e emitir parecer sobre o mérito de matérias relacionadas à atividade rural no DF. Os distritais também aprovaram a criação da Procuradoria Especial da Defesa dos Direitos da Juventude na Câmara Legislativa. O novo órgão tem como missão contribuir na formulação de políticas públicas que melhor atendam a juventude do Distrito Federal, fiscalizando e acompanhando programas governamentais e políticas públicas e privadas que busquem o fortalecimento, garantia e atendimento dos direitos da juventude. O dia 19 foi marcado pela premiação dos projetos selecionados pelo edital Boas Práticas na área de saúde mental nas escolas, em sessão solene presidida pela deputada Deise Amarilho. Ao todo, 43 projetos foram inscritos na competição, que premiou 19 iniciativas. Também no dia 19, a Comissão de Fiscalização, Governança, Transparência e Controle apresentou uma plataforma inovadora de fiscalização e acompanhamento de dados públicos para o site da CLDF. Chamada Observatório Cidadão, a ferramenta deverá ser lançada nesta semana e permitirá que a população acompanhe de perto e em tempo real os gastos dos poderes executivo e legislativo. Já está montada aqui na Galeria Espelho d'Água, na CLDF, a exposição fotográfica Outubro Rosa, 10 anos. São fotos que contam a história de mulheres que são exemplos de superação no tratamento contra o câncer de mama. A exposição é promovida anualmente pela Associação de Mulheres Mastectomizadas de Brasília e retrata a jornada de mulheres que tiveram o diagnóstico da doença e superaram o tratamento.
Para celebrar as mulheres retratadas na edição deste ano, a Câmara promove uma abertura oficial da exposição no dia 24 de outubro. As imagens seguirão em cartaz para os visitantes até o final do mês, sempre das 8 da manhã até às 7 da noite. A última semana rendeu um capítulo em branco para a CPI dos atos antidemocráticos da Câmara Legislativa. No último dia 19, os deputados distritais esperavam ouvir o depoimento de Cláudio Mendes dos Santos, major da reserva da Polícia Militar do DF, apontado como um dos líderes dos acampamentos montados em frente ao quartel-general do Exército no setor militar urbano. Ele é acusado de ter incitado a participação dos acampados nos atos do dia 8 de janeiro, de ter administrado dinheiro usado para financiar as ações do grupo e também de ter ensinado táticas de guerrilha para integrantes do acampamento. Preso desde o dia 23 de março, o major Cláudio Santos não pôde comparecer à oitiva da CPI por problemas de saúde. Horas antes do depoimento, ele passou mal no trajeto entre o presídio e a CLDF e acabou não sendo liberado pelos médicos para depor. A escolta estava conduzindo ele quando ele sentiu uma dor no abdômen, transportado lá para a UPA e foi dado atestado de 3 dias. Portanto, acho que ele está doente mesmo. A ausência do major Cláudio Santos não diminuiu o interesse da CPI em saber o que ele tem a dizer. Por isso, a comissão se comprometeu a reajustar o cronograma de trabalhos para permitir que o major possa vir depor no dia 9 de novembro. Com o ajuste do cronograma, o calendário de oitivas da CPI ficará assim. No dia 26 de outubro, os deputados distritais irão ouvir o ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, Saulo Moura da Cunha. No dia 9 de novembro, quem irá depor é o major Cláudio Santos. Já no dia 16 de novembro, quem será ouvido é o coronel Reginaldo de Souza Leitão, atual chefe de inteligência da Polícia Militar do DF, no que poderá ser a última oitiva conduzida pela CPI. Estamos querendo encerrar dia 16. Agora, se surgir algo que é muito importante, nós poderemos abrir uma exceção e trazer mais alguém para depor aqui. Mas a gente pretende encerrar os depoimentos dia 16 para ter tempo hábil para a elaboração efetiva do relatório. É fundamental esse relatório. Parlamentares alinhados à direita ainda defendem a realização de mais 2 oitivas, uma com o ministro da Justiça Flávio Dino e outra com o comandante da Força Nacional, o coronel Sandro Augusto Salles Queiroz. Porém, a realização dessas oitivas depende de um acordo entre o presidente da CPI, deputado Chico Vigilante, e o relator, deputado Hermeto, acerca das prioridades da investigação. O Flávio Dino ele foi convidado, está aprovado por unanimidade. Poderia vir ainda, que eu acho que é uma coisa importante, porque a tribuna de uma CPI ela é uma autodefesa, inclusive uma autoproteção. Ninguém que vem vai fazer prova contra si. Mas quem vem pode usar a tribuna para falar toda a verdade e se livrar da possível acusação que será imputada a essas pessoas. As prioridades do relatório deverão ficar mais claras para os demais membros titulares da CPI no próximo dia 30. É que o deputado Hermeto pretende realizar uma reunião a portas fechadas para apresentar os eixos investigativos que deverão nortear a estrutura do texto final. O nosso relatório será técnico. Se alguém foi indiciado, vai estar lá escrito por que foi indiciado. Nos autos, a equipe técnica vai mostrar, nada será feito de forma política, de forma ideológica, nada disso. O nosso relatório vai ficar isento totalmente dessa guerra. 2 adolescentes e uma criança morreram vítimas de descarga elétrica no PSul, em Ceilândia, depois da queda de um fio de alta tensão. A tragédia foi no ano passado, mas ainda repercute na comunidade. Moradora do Sol Nascente, próximo de onde o acidente aconteceu, Selma lembra como foi a reação dos vizinhos e conta como é a convivência diária com os fios soltos na região. Foi doloroso até hoje para a gente pensar. Foi chocante, acho que para quem assistiu aquela reportagem, mas para a gente que é vizinho aqui do lado, saber do que aconteceu com aquelas crianças, né? Muitos moradores foram lá, presenciaram a cena de longe, é óbvio, né? Foi assim traumatizante. Olha, frequentemente aparecem os fios caídos, a gente
muitas das vezes vê que é de questão de telefonia, cabo de internet, essas coisas, os próprios moradores se organizam e já retira essa fiação ou reajusta ela, né? Em busca de uma solução para o problema de cabos soltos em postes, o deputado Pepa apresentou um projeto de lei para obrigar a remoção dos fios inutilizados. A proposta vale tanto para os cabos de energia elétrica como para os de telefonia, TV a cabo e internet. O Distrito Federal hoje a gente tem se deparado com fios da telefonia, fio de redes mesmo, elétrica, muito baixo, muitos deles no chão. E não há uma legislação voltada para isso. A ideia do deputado é acabar com o excesso de fios soltos ou pendurados como esses aqui, e também amenizar a poluição visual e diminuir o risco de choques para os pedestres. O texto do PL também prevê que as fiações devem ser instaladas separadamente e identificadas com o nome da empresa usuária. São várias empresas que usam o mesmo poste. Esse poste hoje é a responsabilidade da Neoenergia. Cabe essa regulamentação, a fiscalização, uma busca, né, justamente para que esses cabos dessas empresas de telefonias e de outras empresas que usam a rede pública possam ser regulamentadas, possam ser fiscalizadas. Então o projeto ele vem justamente para regulamentar essa questão, para saber quem é quem, ou a responsabilidade de quem. De acordo com o Corpo de Bombeiros, nos últimos 4 anos foram registradas quase 540 ocorrências envolvendo choques elétricos. Em 2020, foram 139 ocorrências. Já em 2021, foram registrados 133 casos. Em 2022, o Corpo de Bombeiros atendeu 162 ocorrências. Por fim, este ano, foram 104 ocorrências entre janeiro e setembro. Além da poluição visual, os fios soltos podem causar riscos à saúde e até acidentes fatais. O Corpo de Bombeiros alerta para os perigos com os cabos pendurados e como as pessoas devem agir em caso de choques elétricos. Se você presenciou uma pessoa caída próxima a uma fiação e você supõe que seja por choque elétrico, você não se aproxime, porque você pode se tornar mais uma vítima. A primeira coisa que você faz é isolar a área, chamar o Corpo de Bombeiros, para que seja acionada a companhia de energia e seja desligada a eletricidade daquele local para que seja feito o socorro daquela pessoa. Você pode até não conhecer uma pessoa com síndrome de Down, mas certamente já ouviu falar sobre essa condição que afeta pelo menos 300 mil brasileiros, de acordo com o IBGE. No Distrito Federal, o governo mantém o Centro de Referência Interdisciplinar em Síndrome de Down, chamado de CRISDown. É um local adequado para receber pessoas nessa condição, com diversos profissionais qualificados e que funciona ao lado do Hospital Regional da Asa Norte, o Agarram. Hugo tem 2 anos e 6 meses e foi nesta sala que aprendeu a dar seus primeiros passos. Quando ele chegou aqui, ele não fazia nada, não tinha muita autonomia. Hoje em dia ele desenvolve bastante, toda semana ele está aqui. E não são apenas as crianças que recebem o acolhimento do projeto. Aqui nesta sala, por exemplo, nós também temos adultos que recebem esse atendimento especializado. São 2.235 pessoas com síndrome de Down atendidas no projeto, que começou em 2013 e que no ano passado recebeu nova estrutura, com apoio de emenda parlamentar do deputado Eduardo Pedrosa. Na Câmara Legislativa, ele é autor de 2 leis que buscam melhorar a rede de atendimento a essas pessoas. Uma das propostas estabelece diretrizes para a criação do Sistema Distrital de Informações sobre Cuidado da Pessoa com Síndrome de Down. O outro projeto estabelece a política distrital de atendimento às pessoas com síndrome de Down. Acho que a gente precisa discutir essas políticas para que a gente consiga garantir nas mais diversas áreas do governo suporte a essas pessoas. Seja na educação, no atendimento especializado dentro das salas de aula, seja a gente tendo acesso a uma política de atendimento na área da saúde. A gente conseguiu, por exemplo, reformar recentemente o centro de referência que existe aqui no DF, que é dentro do Agarram. E a gente tem um objetivo, que agora conseguir um centro de referência independente, que vai virar agora institucionalizado para a gente poder garantir aí que essa política vai ser uma política eterna aqui no Distrito Federal, né, se Deus quiser, por muitos e muitos anos. E também para que a gente consiga construir um centro independente que não precisa depender de uma unidade hospitalar.
Então, quando a gente fala de política distrital, a gente fala de tentar abarcar as mais diversas áreas, buscando dar suporte a essas pessoas que a gente sabe que precisam da nossa atenção. A coordenadora do CRISDAW, Carolina Vale, começou no projeto desde o início, como voluntária. Eu atendia um adolescente e um bebê, e eram duas pessoas completamente diferentes. O adolescente, ele era autista também, além da síndrome de Down. E o bebê era um bebê que chegava para mim cheio de possibilidades, mas que olhava para mim e falava assim, eu quero mais. E eu não sabia onde estava esse mais. O programa CRISDAW começou com 10 profissionais e hoje são 29, entre fisioterapeutas, enfermeiros, psicólogos e outros especialistas que promovem um atendimento humanizado que abrange toda a família. O atendimento que eles recebem aqui é um atendimento voltado para a pessoa, voltado para a família, um cuidado centrado na família, porque a gente entende que se a família não estiver bem, aquela criança, aquele adulto, adolescente, com certeza também não vai estar. Então a gente tenta realmente olhar um todo e poder fazer o nosso melhor, que a gente aqui acredita que isso a gente pode fazer todo dia. O sorriso de Eloá, de apenas 1 ano, é a prova de que Carolina está certa. Ela atualmente não estava desenvolvendo, aí assim que ela chegou aqui no CRISDAW, ela começou a desenvolver, né? Aqui são ótimos profissionais, excelentes, assim, tudo que ela precisa e eu vou comunicando para eles, né? E aí eles vão disponibilizando, ensinando o que ela precisa mais, o que pode estar ajudando ela, para ela desenvolver mesmo. O mundo digital faz parte de toda a nossa vida. Até mesmo os serviços públicos são prestados de forma online. Mas algumas pessoas não têm acesso ou não conseguem utilizar o governo eletrônico, principalmente aqueles serviços que dependem de aplicativos ou cadastros pela internet. É a chamada exclusão digital. Todo dia que é essa dificuldade. Se você for tentar online, fica só naquele aplicativo de um lado para o outro, mandando-se de um lado para o outro e não resolve nada. Entendeu? Por exemplo, às vezes você vai acessar lá, o site está fora do ar, entendeu? Aí você vai procurar uma data. Procura, não acha essa data, entendeu? E aí quando chega aqui ainda agendado, espera meia hora. Isso porque eu me agendei. Imagina se tivesse sido agendado, né? Eu acho que a maioria das coisas online, principalmente quando se trata de Detran, tem melhorado bastante. Mas alguns serviços que são essenciais, eu acho que ainda falta a desejar ainda, sabia? Hoje está fácil e está difícil. Para quem tem estudo é fácil, mas para quem não estudou é muito difícil, né? Agora mesmo, nós fomos fazer o passe livre, tem que agendar pelo site. Até entrar no site, ela não vai saber entrar no site, então a gente tem que ir lá, fica muito complicado. Para acabar com esse problema, um projeto de lei em tramitação na Câmara Legislativa proíbe no Distrito Federal a prestação de serviços públicos exclusivamente por meio de atendimento virtual. Ficar refém de atendimentos online, isso pode ser muito ruim, principalmente para aquelas senhoras, aqueles senhores que não estão ainda antenados na tecnologia. Então eu acho que nós temos que ter sim um atendimento físico. O deputado esclarece que a ideia do projeto é garantir o atendimento físico e proteger os cidadãos que não têm acesso à internet ou não têm habilidade para usar computador e celular. Por incrível que pareça, no nosso país nós temos ainda muitos analfabetos, né? E não só analfabetos na parte da educação, mas analfabeto digital. Então uma empresa que fornece um atendimento exclusivamente via online, ela pode estar excluindo muita gente. É como se eu tivesse garantindo às pessoas especiais o direito de acesso a um ônibus, a uma calçada. E é fundamental, isso chama-se inclusão. No caso de descumprimento, o responsável pelo órgão poderá sofrer penalidades do Código de Defesa do Consumidor e do Estatuto dos Servidores Distritais. Até mesmo esse profissional de informática reconhece a dificuldade de algumas pessoas com o mundo digital. Mas eu tenho facilidade que eu trabalho com informática, então para mim não é uma dificuldade. Algumas pessoas têm dificuldade, né? Aí tem mais dificuldade, tem mais trabalho para acessar, né?
gostava muito das letras antes de saber ler. E quando comecei a ler, eu gostava muito de jornais, de revistas, lia aquilo tudo, mesmo não compreendendo, senão uma parte mínima, mas o aspecto visual das palavras, a forma escrita, o papel com desenhos, com riscos, com letras, me causava uma impressão muito forte. Este filme, de 1972, retrata a intimidade de Carlos Drummond de Andrade em situações banais do cotidiano. Em pouco mais de 9 minutos, surgem cenas em que o poeta mineiro fala de suas origens, toma café na padaria, segue de ônibus para o trabalho e brinca de se esconder nas pilastras do antigo prédio do Ministério da Educação, onde era servidor. As imagens são parte do documentário O Fazendeiro do Ar, título que também dá nome ao livro de Drummond, com versos que abordam a vida e o sentido das coisas. A família era de fazendeiros, mas quando eu nasci, meus pais já se haviam mudado para a cidade. Era uma pequena cidade do interior, onde minha família tinha uma certa importância social. Atrás da câmera que capta as raras imagens do grande poeta, uma surpresa. O olhar atento e afetuoso que dirige o filme é de outro escritor, o cronista Fernando Sabino. As imagens compõem uma coletânea de 10 curtas-metragens que retratam nomes importantes da literatura brasileira. Nos documentários históricos, o escritor mineiro mostra o lado cineasta, pouco conhecido da maioria da população. Então, o Sabino pode ser considerado um dos grandes escritores de seu tempo, né? E por isso talvez a sua importância na literatura brasileira. Ele vai realizar uma leitura muito de mosaico da nossa cultura e problematizar temas, né, ligados à repressão e ainda às liberdades individuais em seu tempo. É um autor muito diversificado também, né? Então ele não fica preso apenas à academia ou uma linguagem literária mais erudita. Ele vai dialogar com essas classes através de diferentes manifestações, né? O próprio teatro, as incursões no cinema, a maneira como ele vai lidar com a realidade que está à sua volta, né? A série de documentários está em exibição na TV Câmara Distrital. A emissora firmou uma parceria com o Instituto Fernando Sabino, que doou o acervo. A mostra de filmes se junta às homenagens pelo centenário do escritor, nascido no dia 12 de outubro de 1923. Quero agradecer à TV Câmara Distrital essa linda homenagem que está prestando ao centenário do meu pai, o escritor Fernando Sabino. Em nome da família, ficamos muito honrados por essa exibição agora, através do meu pai, levando a literatura na grade de programação. Além de Carlos Drummond de Andrade, os documentários de cerca de 10 minutos retratam escritores como Jorge Amado. Um escritor ao lado do pobre contra o rico, ao lado do futuro contra o passado, ao lado da liberdade contra a opressão. Érico Veríssimo. Viagens às leituras, às releituras de meus próprios livros me levaram à convicção que eu tinha de partir para alguma coisa mais larga. E Guimarães Rosa. O mundo é mágico. As pessoas não morrem, ficam encantadas. Todo o acervo pode ser visto na programação da TV Câmara Distrital. É importante a gente resgatar essas vozes, né? Porque muitos leitores de hoje não conhecem a obra do Fernando Sabino, né? Então é uma oportunidade de divulgar, recolocar a obra dele em circulação, não que essa obra esteja esquecida ou em silêncio, mas fazer com que essas novas gerações que nascem nos dias de hoje possam conhecer, né, a nossa cultura, a literatura que o Fernando Sabino faz e a sua obra, a diversidade da sua obra. Como disse, é uma obra que transita por diferentes linguagens. E não se esqueça, para outras informações sobre os trabalhos da Câmara Legislativa, acesse o portal de notícias da Casa.